Oi pessoal, vamos iniciar mais uma semana, né, da nossa aula de Geografia dos quartos anos, do dia 24 e 28 de agosto. Hoje eu trouxe para vocês uma charada, vamos ver quem vai acertar. O que é que quanto mais se tira, mais aumenta? Vocês sabem o que é? Vou dar mais um tempinho aí para vocês pensar. O que é que quanto mais se tira, mais aumenta? Eu vou dar a resposta, hein? O buraco. Então, quem acertou, parabéns, né? É bom na charada. Então, é uma charada que dá para fazer aí com os colegas, com os familiares, com os amigos, né? Então, vamos lá para nossas atividades. Então, esta semana nós vamos fazer uma revisão. A maioria de vocês já tem um quadro de atividades aí da quinzena, né? Então, nesta quinzena, do dia 24 a 28 de agosto, aí na área de geografia, vocês vão observar que já está descrito os capítulos que nós vamos estudar. Nossa, Pro, mas 3 capítulos são muito. É, realmente, né? Para você ver quantas coisas a gente já estudou nesse tempo todo, mesmo à distância, né? Então, nós vamos retomar aí os conteúdos que nós já estudamos, né? Vamos dar uma reforçadinha. Porém, a Pro selecionou o, os pontos mais importantes de cada capítulo. Então vocês vão ver que apesar de parecer ser bastante extenso, vocês vão ver que vai ser rapidinho. Não vai ser tão assim. Por quê? A Pro vai pegar somente os pontos importantes de cada capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Pega o livro, né? O que vocês têm que pegar, os materiais de vocês. Então vamos lá. O capítulo 1, nós vamos falar sobre a divisão do território brasileiro. Então, vamos lá. O nosso país, né, o Brasil, ele é um país com grande extensão territorial, né? E aí, como que fazer? Né? Então, tiveram a ideia do quê? De fazer o quê? Dividir o território brasileiro. Então, o território brasileiro, ele é dividido por 27 unidades federativas, sendo 26 estados mais Brasília, que é o Distrito Federal, tá? E todo esse território, ele é ocupado por pessoas, certo? E, e esse grupo de pessoas, né, ele é liderado por alguém, né? Então, porque senão fica bagunçado, né? A gente precisa ter alguém para direcionar as nossas ocupações, os afazeres, né? E quem é que lidera? O governo, no nosso caso, o governo, certo? Então, o governo federal, por que governo federal? Porque é do Brasil, porque é do Brasil todo, tá? Quando vocês falam, o governo federal é que está relacionado ao presidente, que é a figura que representa e comanda aí todo o Brasil. Só que tem uma questão, né? O presidente, ele não pode comandar tudo sozinho. Ele precisa de ajudante. Por quê? O Brasil é muito grande, né? Extenso, até teve que ser dividido por área, né? Então, como que é feita essa divisão? Então, o presidente, ele comanda todo o Brasil. Então, ele é a figura maior do nosso país, né? Aí, para ajudar ele, cada estado também tem o seu representante. Então, aqui eu destaquei para vocês o mapa do estado de São Paulo, porque nós moramos no estado de São Paulo. Então, o ajudante do presidente são os governadores, né? Então, o presidente tem que governar todo o país. Só que assim, às vezes ele não dá para, né? É muita coisa, né? Então, cada estado tem o seu representante, que é o governador. Só que
O estado também tem seus municípios, né? Então aqui no caso, olha, eu peguei e destaquei o município de São Paulo, que vocês viram que ele está assim, todo divididinho, que são os bairros, né? Os bairros. E aí, quem governa o município? O prefeito. Então, para vocês ter isso bem claro. Então, a figura representativa do Brasil é o presidente. Só que aí o presidente ele não consegue comandar tudo sozinho, então ele precisa de auxiliares. E quem vai auxiliar nessa organização? Os governadores, que é do estado, e os prefeitos, que são do município. Ok? É que a gente tem no mapa do Brasil. Aí, para ter uma melhor organização, dimensão, o Brasil foi dividido por regiões. Então, a gente tem a região norte, tem a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, são 5 regiões. E como que foi feita essa região? Né? Foram escolhidos alguns critérios, como clima, relevo, vegetação e hidrografia. O que é hidrografia? São rios, né? Então, eu vou voltar aqui para vocês, tá? Porque eu vou explicar um pouquinho melhor aqui, no caso do mapa. Então, ó, aqui no mapa do Brasil, vocês podem ver, né, que esta área aqui, ó, tá tudo em verde, né, que é o norte. Por quê? Qual é a característica maior lá? Lá fica a floresta amazônica. Então, lá tem grande concentração do quê? De floresta tropical, floresta nativa. Então, ó, toda essa área aqui tem a floresta amazônica. O Nordeste, ele é mais árido, né? Mais seco. Então, cada região foi agrupado de acordo com suas características, tá? Então, lembrando, ó, então, quais foram os critérios, né? Então, relevo, vegetação, hidrografia e clima. A mesma coisa quando nós vamos, por exemplo, organizar nosso material, né? Então a gente tem a mochila, tem o estojo, tem os lápis, né? Então, principalmente o estojo, né? Geralmente vocês gostam de estojos cheios de repartição, por quê? Num pedacinho do estojo vocês vão colocar o quê? Lápis de cor, no outro estojo, canetinha, no outro... Então vocês vão selecionando, você tem os critérios, né? Ou a mesma coisa da gente vai, vamos organizar a nossa sala. A gente vai usar que critério pra gente organizar? Vamos por ordem de tamanho. Então, esse é o critério. Então, qual é o critério? Ordem de tamanho. Então, do menor para o maior. Não, vamos organizar por cor de camiseta. Por tamanho de tênis. Então, esses são os critérios. E isso também foi utilizado na divisão das regiões. Tá? Um critério para agrupar elas por essas regiões, né? Então não adiantaria eu colocar uma região norte lá perto do sul, né? Ou nordeste perto do sul, porque de clima eles são bem distintos, né? Porque o nordeste recebe bastante sol, bastante calor, ou bastante, como podemos dizer, ventos do oceano quente, né? Então, não há. O sul, o sinal, recebe muito vento da Antártida, né? Da área fria, então ele é um pouquinho mais gelado. Então, de clima, eles são um pouquinho, né? Diferentes, ok? Então, olha só, pessoal, que legal, né? Então, o capítulo 1, a gente viu sobre aí a divisão territorial do Brasil, né? Então, o que a gente precisa saber disso? Que o Brasil ela é uma unidade federativa, que ela está dividida em 26 estados e um distrito federal, ok? E quem governa esta federação? O presidente. Só que o presidente ele precisa de ajuda, né? Então,
Quem vai ajudar o presidente? São os governadores e os prefeitos. E claro, tem outras pessoas também, né? Tem a Câmara, tem o Senado, tem os deputados, tem outras pessoas também que auxiliam aí no comando aí do Brasil, certo? E que o Brasil também é dividido em 5 regiões que foram usados critérios do quê? De clima, de vegetação, hidrografia, certo? Aqui, pessoal, tem um errinho, tá? No capítulo 2. E por o Brasil ser tão grande, será que a população brasileira é igual em tudo? Não, né? Então, a gente fala de miscigenação. Olha aí a figura, o que está acontecendo? Ó, ela está misturando e quando ela mistura, ela permanece da mesma cor? Não, né? Ela vira outra cor. E a miscigenação é mais ou menos isso. Então, é uma mistura de povos e raças que vão surgindo outros, né? Diferentes, né? Vamos lá. E aí nós temos as influências de quem? Dos indígenas. Se vocês observarem, até os indígenas têm características diferentes. Nós temos os europeus, né, que são de a pele mais clara, né? E temos os africanos. Então, todos eles, né, misturando, deu uma miscigenação na nossa cultura, no nosso povo e deu origem a cada um de nós. Aí não foram só eles, né? Porque teve um momento que houve a chegada dos imigrantes. O que é imigrante, Pro? Imigrante é aquelas pessoas que vêm de outro país para o nosso. Então eu vou falar em especial em São Bernardo, tá? Porque nós moramos em São Bernardo. Então São Bernardo tem grandes influências dos italianos, né? E eles vieram para cá, ocupar os espaços, né? E eles plantavam batata e uva para fazer vinhos, né? Então tem bastante influência italiana aqui em São Bernardo. E aí eu vou falar um pouquinho agora das migrações. Então, essa miscigenação também tem a ver também com as migrações brasileiras. O que é a migração? É o deslocamento das pessoas dentro do próprio país. Então vocês estão vendo aí 3 mapas no Brasil em diferentes épocas, né? Então teve uma época que muita gente do Nordeste migrou para o Sudeste e o Sul, São Paulo, porque esta época era uma grande a indústria desenvolvendo, né? A economia estava centralizada mais aqui no Sudeste. Então as pessoas com esperança de uma vida melhor, né? De, de terem mais emprego, oportunidade de emprego, vieram para o Sudeste. Nessa década aqui de 1960 a 1970, olha só, houve uma diferença, né? As pessoas não vinham somente para o Sudeste, as pessoas vinham para o Sudeste, para o Sul e começou a ir para o Centro-Oeste e para o Norte, né? Por quê? Algumas coisas estavam economicamente, possibilitou essa movimentação. E da década de 1970 a 1980, ó, houve uma grande migração para o centro-oeste e para o norte. Então, o que esse deslocamento dentro das pessoas, das pessoas dentro do país quer dizer o quê? Que as pessoas elas vão tentando procurar onde há melhor condições de emprego, né, da economia. Então elas vão migrando. Se é aqui no Sudeste, elas vêm para o Sudeste. Se é para o Norte, elas vão para o Norte. Se é para o Centro-Oeste, vão para o Centro-Oeste, né? Então essa movimentação dentro do próprio país. E isso o que acontece, né? Acontece também as questões culturais, porque essas pessoas ela leva os aprendizados, a cultura, as histórias consigo.
Então, vai havendo essa troca aí e do surgimento de novas culturas. Vamos continuar aqui, galera. Aí nós vamos para o capítulo 3, que fala do município, né? Nesse capítulo 3, nós vamos falar do município onde nós moramos, que é o São Bernardo do Campo, certo? Aí tem um pouquinho da história de São Bernardo do Campo que nós já vimos, né? São Bernardo do Campo era o que? Era uma passagem, né? De mercadoria que ia direção do porto. Então, muito importante, né? São Bernardo também foi uma das primeiras sedes de montadora do Brasil, né? E depois ficou grande, conhecido como grande centro moveleiro, né? Que é a Jurubatuba. Nós temos um símbolo, né? Representativo do nosso município, que é a bandeira, né? De São Bernardo, importante, porque representa o município onde nós moramos. E quem é mesmo que governa? Né? Quem administra e governa São Bernardo? Atualmente eleito na última eleição, certo? Foi o Orlando Morando com o Marcelo Lima. Bom, juntamente com o governador, tem os vereadores. Qual é a função dos vereadores? Eles pegarem e fiscalizar o trabalho do prefeito, né? Então, os vereadores, eles estão mais próximos do povo, né? Então, as pessoas procuram os vereadores, conversam, né? Os problemas, né? Discutem os problemas do bairro ou da cidade, e o vereador é um representante do povo que vai falar com o prefeito para fazer as melhorias necessárias. E também, os vereadores também eleito pelo povo, tá bom? E aí, nós temos uma figura, né, representativa. Nós estamos em ano de eleição, então neste ano haverá uma nova eleição para prefeito e vereadores, né? Então essa eleição individual, né, é secreta, né? Cada um vota naquela pessoa daquele candidato, né, que apresenta a melhor proposta, né, da cidade, de melhoria, né, e aí ele vai até lá e vota secretamente, certo? E aí eu trouxe para vocês também, que fala lá nesse capítulo, a questão dos mananciais, né? O que são mananciais? São nascentes de rios e lagos. Então, lá na nascente, nasce só escorrendo, escorre pequenininho. E aí ele vai abrindo e vai virando rio ou lago. E São Bernardo, por nós estarmos muito próximo, né, à Serra do Mar, temos muitas nascentes e é importante nós preservarmos essa nascente, porque se nós destruirmos a nascente, acaba a água potável. Água potável, então é importante. Então, o que a gente tem que fazer, o que nós temos que fazer para preservar, né? Não, evitar construções próximas, jogar lixo, para não poluir essas nascentes, tão importante para nós. Também nesse capítulo tem um item sobre os impostos, né? Por que temos que pagar impostos? Será que é importante? É importante, porque esses impostos, eles são revertidos para quê? Para atender as necessidades da nossa população. Então, onde que é aplicado? É aplicado na educação, na saúde, na infraestrutura da cidade. O que é infraestrutura? Então, na rua, na iluminação,
na sinalização. Então, tudo isso vem da onde? Vem dos impostos, né? Então, é importante arrecadar e o prefeito, né, a prefeitura, né, investir onde está mais carente, né, onde que há mais necessidade, se é na educação, se é na saúde, ou dividir em partes iguais para que tudo isso possa ser aplicada para a melhoria do serviço para o povo, em prol ao povo. Então, esses impostos é importante porque é uma melhoria para nós mesmos, nós moradores, né? Então, é importante que eles sejam bem aplicados, né? E é isso, pessoal. Então, assim, espero que tenha ficado bem fácil, né? Então, vamos retomar aí. Então, lá no capítulo 1, falamos sobre o quê? Sobre que o Brasil é uma unidade federativa, né? Que ela é dividida em 3 e 27 unidades. Né? Então, o que são essas unidades? Para o mesmo, são os estados. Então, na verdade, o Brasil é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal, e por isso que é 27, certo? E que é governado por quem? Pelo presidente, certo? E que ele tem ajuda de quem? Dos governadores e dos prefeitos. E por ser muito extenso, né, por ser extenso, para melhor compreender aí, né, a movimentação, desenvolvimento, né, de cada estado, a gente foi feito o quê? Uma divisão de região. Então, o Brasil é dividido em 5 regiões. E essas regiões foram divididas assim? Não. Foram utilizados o quê? Critérios. Então, quais foram os critérios? Foram o clima, a vegetação, a hidrografia, né? Que é o que, pessoal? Os rios, lagos, né? Então foram utilizados critérios. No capítulo 2 foi da população brasileira. Como que é formada? Então, de quem que a gente recebeu mais influências? Então, dos indígenas, dos europeus, que são os colonizadores, são os portugueses, né? Então a gente considera europeus, e os africanos. E isso tudo misturado veio uma miscigenação. E depois houve também os imigrantes, então tem os italianos, né? Em São Bernardo, as influências dos italianos, mas o Brasil todo houve esse movimento, né? São Paulo, o estado de São Paulo recebeu bastante, né? Imigrantes, não foram só italianos, foram os japoneses, foram os árabes, os alemãos, né, os alemães, né? Então recebeu bastante imigrantes aí, né? E aí, com tudo isso também, além da miscigenação, houve o quê? Aí é a questão da cultura, né? Então houve também a mistura aí de culturas. E além disso, também falando um pouquinho da migração interna. O que era a migração interna? É o quê? É o deslocamento das pessoas no nosso país. Então, a pessoa que vem lá do Nordeste vem para o do Sudeste vai lá para o Norte. E, e o que influencia essa migração? São as possibilidades aí, né, de melhor emprego, né, da situação econômica. Então, são o quê? A, são as vagas, né? São as disponibilidades aí de empregos, né? Então, isso melhores condições, né, gente, de trabalho. Então, se lá no sul tem mais condições de trabalho, vou atrás, né, vou verificar, né, e a gente acaba mudando para lá. Ah, não, olha, as melhores condições de emprego, de trabalho, né, tá onde? Tá no norte. Ah, não, tá no sul, tá no nordeste, né? Então as pessoas vão se locomovendo, certo? E capítulo 3 aí para encerrar, falamos sobre quem? Nosso município.
né? Então, nosso município, ele era passagem, né, dos, da, das mercadorias para Santos, né? E depois essas pessoas foram fixando moradia e aí foi formando as vilas, os povoados, e aí virou grande município. E logo ela foi uma das sedes de uma das montadoras de automobilística do Brasil. Depois, um pouquinho mais para frente, ela ficou conhecido como centro moveleiro, que nem a de Arubatuba, né, que são os móveis, e isso foi crescendo. E que atualmente quem comanda, né, é o prefeito aí, o Orlando Morango, né? E falando um pouquinho aqui também que vai ter as eleições, então vai ser eleito outro prefeito, escolhido aí através das eleições pelo povo, certo? E aqui falou também que é como esta votação é individual e secreta, então cada um vota no candidato que mais ter mais afinidade ou que, que apresentou a melhor proposta de governo aí para o nosso município, certo? E, e a questão dos mananciais, que é tão importante, né? Já que São Bernardo tem bastante, né? Então, é importante a preservação por conta da. Se a gente destruir, se for destruir essas nascentes, né? Então a gente vai fazer o quê? Possibilitar aí a questão da água potável, né? Então é importante, então, não poluir, não construir, não ter irregularidades nesses mananciais, né? E aí, se quem observar, tem aí os órgãos, acionar os órgãos competentes que vai lá verificar, né, se está regular ou não aquela construção, aquela habitação, né, assim sucessivamente, né? Então tem órgãos que fazem essa supervisão, né? E para concluir, a questão dos impostos, né? Por que é tão importante os impostos, né? Então, através dos impostos é que nós, os órgãos competentes, fazem as melhorias devidas na saúde, na educação, nas vias públicas, né? Na iluminação, então assim, na toda a infraestrutura da cidade para oferecer cada vez melhores condições de moradia para todos, certo? Espero aí que, né, que tenha sido bem claro nessas explicações, mas qualquer dúvida, a Pro tá lá no WhatsApp, pode mandar que a Pro aí tira suas dúvidas, né? A atividade desta semana será impressa e vocês provavelmente já têm essas atividades aí com vocês, né? Então, essa atividade é essa que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, essa atividade aqui que eu estou mostrando para vocês, vou dar mais uma. Opa, deixa eu ver um minuto, né? Então, olha só. Então, ó, já tem o nome da nossa escola, então vocês vão preencher aqui o nome de vocês. A turma, se é o 4A, se é o quarto A, desculpa, se é o quarto B, se é o C, ou se é o D. Já está a semana correspondente em nome das professoras, tá? Então é uma parceria entre a professora Gisele e eu, tá bom? E qual que é o objetivo, né? Ampliar as possibilidades de potencializar as aprendizagens significativas dos conteúdos estudados durante a modalidade de ensino à distância. Por quê? Nós estamos à distância, né? Então, eu e a professora Gisele achamos consideramos importante essa retomada, né? Para nós não esquecer. Vocês viram que foi super tranquilo, né? E facinho de assimilar, certo? Então vamos às nossas perguntas. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder aí mesmo nesse espaço. A única solicitação que eu vou fazer a vocês
por gentileza, seja legível, fale legível, para que eu e a Pro Gisele podemos entender o que vocês estão escrevendo, certo? Então, a primeira. Em quantas unidades federativas o território brasileiro está dividido? Que são as unidades federativas, são os estados, se lembra? 2. O Brasil está dividido oficialmente em quantas regiões? Quais são elas? Então, vocês vão falar quantas regiões e quais são essas regiões. Gente, lembrando, tudo isso está lá descrito no livro, ok? Então, vocês podem ter o apoio do livro, apoio até do Google, tá bom? No WhatsApp. 3. Quais grupos contribuíram para a formação do Brasil e da população brasileira? Então, você lembra? Foram aqueles 3 grupos, né? Que eu falei. O que significa migrações internas? 5. Tem um erro aqui, tá, pessoal? Não é 4, 4, é 4 e 5. Complete as informações. Então, vocês, quando vocês receberem, né? Vocês fazem, por gentileza, a correção aí, em vez de 4, coloque 5. Acontece, né? Então, o nome do município que moramos, então vocês vão escrever aí. O nome do atual prefeito da nossa cidade, vocês escrevam aí também. O prefeito é eleito por quem? Através de do quê? Tá bom? Então, aqui tá certo. 6. No município de São Bernardo do Campo, existem várias áreas de mananciais, nascentes de rios ou lagos. Por que é tão importante a preservação dessas áreas? Então, vocês vão escrever aí na opinião de vocês, de acordo com o que explicou, dos estudos, por que é importante preservar, certo? 7. Como os impostos arrecadados pela prefeitura do governo é utilizado para atender a população? Vocês vão ver aí, né? Vocês vão escrever aí pelo menos uma, né? Por que é importante? E como que é utilizado, né? Aonde é investido esse dinheiro, né? Esses impostos são dinheiro, né? Então, onde que é investido? Então, vocês podem colocar aí as palavras de vocês, mas lembrando sempre de acordo com nossos estudos, certo, pessoal? Então, essa primeira atividade, ó, tem 7 perguntinhas, super facinho, né? Então, vocês vão responder e após que vocês responderem, vocês podem ou entregar lá na escola já ou esperar. Por quê? Porque vocês vão fazer isso. São 4 atividades, então 2 de história e 2 de geografia, que você já vão estar impressas, né? Então vocês vão receber essas folhinhas aí juntamente com o quadro, que vocês só vão preencher. E quando tudo tiver, essas atividades estiverem preenchidas, vocês levem e entregam lá na secretaria, que depois a Pro, em um dia determinado, né, provavelmente dia 9, né, a Pro vai retirar na escola para corrigir, ok? Então, mas qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp, vocês podem tirar qualquer dúvida. Desculpem aí pelos erros, né? A Pro vai se atentar e vai corrigir aí, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada, boa atividade e até a próxima.